percorrendo a Europa de trem. Na costa sudoeste da Inglaterra, a corrente do Golfo possibilitou o clima mediterrâneo, onde belas e grandes palmeiras crescem. Já preferida dos piratas e agora famosa entre os turistas, esta área é conhecida como a Riviera Inglesa, um paraíso para as férias acessível através de trem. Nós começamos a nossa aventura de trem no porto de Dartmouth, atravessamos o rio de balsa até Kingswear e viajamos 11 quilômetros para a cidade turística de Paddon, na Torbay. É quando a locomotiva Leaden Manor solta o seu vapor em direção à Riviera Inglesa, veremos o Colégio Naval Real, a casa da escritora de best-seller de mistérios Agatha Christie, e vamos viajar através do túnel Greenway, que abrigou o trem do general Eisenhower durante a Segunda Guerra Mundial. Também nos divertiremos no maior tobogã inglês. Nossa viagem pela ferrovia Paddon and Dartmouth, conhecida como Holiday Line, abriga aventuras para fazedores de férias, como diz um ditado inglês. Todos a bordo para a próxima parada, a Riviera Inglesa. A ferrovia a vapor Paddon-Dartmouth, que tem 11 quilômetros, serpenteia em torno de promontórios rochosos e colinas campestres. A linha opera continuamente desde sua inauguração, em 1950, e foi assumida pela Sociedade Britânica de Ferrovias em 1972. A Holiday Line, como é chamada, se estende do pitoresco porto de pesca de Dartmouth ao afobado refúgio de Paddon, no coração da Torbay inglesa, conhecida como Riviera Inglesa. A poderosa locomotiva Great Western número 7827, movida a carvão mineral, chamada Leaden Manor, foi construída em 1950 pelas ferrovias britânicas, 2 anos depois que a ferrovia Great Western deixou de existir. Desativada em 1966, a locomotiva ficou no pátio de sucatas por 4 anos, antes de sua chegada no Vale d'Arve. Completamente restaurada em 1972, a locomotiva entrou em serviço regular na programação da ferrovia. Carvão e água, 2 ingredientes essenciais para produzir o vapor superaquecido que faz estas 2 magníficas locomotivas respirarem vida, podem ser encontrados no armazém de Paddon. A equipe de preparação limpa, lubrifica e libera a pressão do vapor para o nível de operação. Eles asseguram que uma boa reserva de carvão e água seja armazenada com cuidado na locomotiva antes que parta para o seu dever. A estação de trem fica na realidade em Kingswear, a uma curta travessia de balsa através do rio Dart, na costa oeste. Mas primeiro vamos passear por Dartmouth e pela área da Baía. A extensa margem do rio Dart, com o seu profundo canal central, tem sido um porto natural por muitos séculos. Em 1147, 164 navios saíram de Dartmouth para a Segunda Cruzada. Durante a Idade Média, a exportação de lã e grãos para a costa atlântica supriu o porto com bons negócios. Hoje, o porto não é mais um centro de negócios. Em vez dos altos navios dos velhos tempos, barcos de lazer cruzam as águas seguras na boca do rio. A plataforma mais proeminente ao longo do rio é chamada Bayard Cove. Chegamos ao ponto central do cais, onde pequenos barcos estão ancorados contra tempestades, na que é conhecida a boia do barco. No fim da plataforma está o castelo Beers Cove, construído por Henrique VIII. A maioria dos portos antigos foram construídos no século XVI. A Rua Duke tem talvez o grupo de casas mais famosos de Dartmouth. Esta parte da rua é chamada de Butterwalk. Datada de 1640, as inscrições em madeira e pedra nas fachadas das construções são típicas de Dartmouth deste período, primitiva e forte. Dartmouth foi sempre usada como um porto naval. O Colégio Real Naval, construído em 1905, foi projetado pelo Sir Aston Webb, o arquiteto responsável pelo Museu Victoria e Albert e pelo Arco Admiralty de Londres. Muitas pessoas famosas, incluindo membros da família real, frequentaram este colégio através de sua longa história. Ele tem sido o principal centro britânico de treinamento naval desde 1905. Nos arredores do cais, empresas de barcos capitalizam a indústria de maior crescimento na área.
o turismo. Para dar conta de todos os turistas, há uma variedade de cruzeiros pelo rio e excursões que podem ser conseguidas em Dartmouth. Um jeito relaxante de se divertir é admirando a paisagem. Em muitos cruzeiros pelo rio, os turistas podem ter um breve relance da última casa de Agatha Christie. O assobio do trem ecoando através do rio é um sinal de que é hora de embarcar na balsa para Kingswear. A seguir, a mulher do tenente francês, a linha Oniden, General Eisenhower e os Altos Arcos, percorrendo a Europa de trem, volta já. Percorrendo a Europa de trem está de volta. Em Dartmouth, os trilhos de trem nunca cruzaram o rio a partir de Kingswear, mas uma estação foi construída. Hoje em dia, ela virou um restaurante próximo ao desembarcadouro das balsas. Dartmouth e os arredores têm sido muito usados pelas indústrias cinematográficas. Bayard's Cove foi transformada em Liverpool para o filme The Oneden Line. E esta área da estação de Kingswear foi o local onde foi ambientado o filme A Mulher do Tenente Francês. Na nossa viagem de volta, a locomotiva é acoplada de trás para frente, pois não há plataforma giratória na estação. Aqui na estação Leaden Manor, a locomotiva vai ao encontro do trem para a nossa aventura para Peyton. Como os trilhos não têm giratória, é necessário conduzir as engrenagens para trás e para frente entre dois pontos. Na primeira parte da jornada, o trem locomove-se ao longo do rio. Depois adentra o interior em direção a Churchton. Menos de 2 quilômetros de Kingswear, a balsa de carros atravessa o rio guiada por 2 cabos de ferro. Os cabos são ancorados na margem oposta. Em 1832, quando este serviço foi originalmente introduzido, ele era reforçado por uma engrenagem a vapor. Apesar dos esforços de preservação da ferrovia a vapor Peyton-Dartmouth, a modernização afetou de uma forma ou de outra esta maneira de transporte. Este cruzamento ferroviário, conhecido como Britannia House, tem uma caixa de sinais programada para controlar movimentos entre ela mesma e Kingswear. Dirigindo-se para o interior, o trem começa a longa escalada para Churchton. O encarregado coloca continuamente o carvão necessário para manter o vapor na subida. Na Inglaterra, referem-se a pontes como viadutos. Como a que vamos atravessar, a maioria delas tem altos vãos e arcos que foram realizações da engenharia daquele tempo. O trem atravessa uma ponte chamada Viaduto Maple, com uma construção similar a muitos viadutos pelos quais iremos passar nesta ferrovia. Agora chegamos ao túnel Greenway, que tem mais ou menos 1 quilômetro. Durante a Segunda Guerra Mundial, este túnel protegeu o trem especial do general Eisenhower. De Kingswear para Churchton, os declives variam de 1 a 1,5%, uma escalada razoavelmente fácil para esta ótima locomotiva. Quanto maior a percentagem, mais exorbitante é a escalada. Para muitos trens, um declive maior do que 1,5 é considerado rigoroso.
Churchill já foi a junção para a sucursal que serviu o agitado porto pesqueiro de Brixham. Hoje serve como lugar de passagem quando dois trens estão operando simultaneamente. De Churchill, o trem atravessa pontes altas e bem ásperos. Então, a linha desce em direção a Goodrington Sands. A visão de um trem a vapor de 1950 no espaço da era atual é quase como se tivéssemos voltado no tempo, mesmo que fosse somente por 11 quilômetros. A seguir, passaremos através do mais espetacular cenário de qualquer ferrovia britânica. Percorrendo a Europa de trem, volta já. Correndo a Europa de trem, está de volta. De Churchill, a linha de férias se dirige ao coração da Riviera Inglesa, Torbay, e cidade de Goodrington Sands. Quando o trem desce para a Bahia, surgem as amplas imagens da costa britânica. Tempo, estas praias iniciadas no canal inglês eram portos de piratas e contrabandistas. Hoje são os turistas que chegam de trem e navio. Goodrington Sands é uma praia turística muito popular na Inglaterra. Mansões na parte mais antiga da cidade já foram lar dos oficiais navais do século e de suas famílias. As famílias de hoje afluem para fugir das agitadas cidades inglesas e aproveitar as belas praias. Visitantes podem escolher as águas da corrente do Golfo ou os parques aquáticos criados pelo homem. Aí você irá encontrar os maiores tobogãs da Inglaterra. A piscina de barcos de Goodrington Park fornece uma oportunidade de relaxamento num ritmo mais suave. A esticada final dessa jornada é um curto caminho de Goodrington para a estação Peyton ao norte, a sede das ferrovias. A linha de férias tem providenciado serviços regulares para a área por muitos anos. Residentes e visitantes frequentes consideram a ferrovia de vapor Peyton and Dartmouth parte da paisagem, assim como as praias. Atraídos pela estação Peyton, fazedores de férias ou vacationers, como são chamados do outro lado do Atlântico, embarcam ansiosamente no trem para uma experiência única ou desembarcam para o início de suas férias. Peyton é o quinto local turístico mais importante da Inglaterra. A linha de hotéis na beira da praia tem uma vista de quilômetros de praia da Torbay. Bem-vindos à Riviera Inglesa.
O porto já foi o lar de uma frota pesqueira. Atualmente, barcos de lazer o lotam. Ao longo do passeio público, famílias relaxam no clima balsâmico. Nesta parte da Inglaterra, crescem árvores tropicais e flores. Há mais de um século, palmeiras foram trazidas da Austrália e plantadas. Esta nostálgica estação de verão oferece todas as comodidades: refrescos, atividades de recreação, lojas, restaurantes e cafés. Jardineiros cuidam dos milhares de metros quadrados de viço que cobre a orla marítima. Para algumas pessoas, isto é mais do que um refúgio, alguns chamam de lar. A seguir, a mansão das máquinas de costura Singer e o Teatro Palace Avenue. Percorrendo a Europa de trem, volta já. Em Peyton, a mansão Oldway ocupa 70 mil metros quadrados de terra. É conhecida como a miniatura de Versailles e já foi o lar da família Singer, inventores e produtores das famosas máquinas de costura. No interior se encontra uma grande escadaria sobre um teto arqueado e pintado no estilo italiano. A cidade de Peyton é bem relacionada com o mundo do teatro. O Teatro Palace Avenue, no centro da cidade, foi o ponto inicial para muitos atores e atrizes agora famosos no mundo todo. Aqui foi onde eles deram seus primeiros passos rumo ao estrelato. Próxima à estação da ferrovia a vapor Peyton-Dartmouth, ficam as linhas britânicas ligadas ao resto do Reino Unido. Estes trens de alta velocidade trazem visitantes de todas as partes do país para este maravilhoso litoral de 36 quilômetros. A ferrovia Peyton-Dartmouth é também o lar da companhia de cinema de Torbay, os mais antigos da Europa Ocidental, construídos especificamente para a execução de filmes. Para ajudar na agilidade da ferrovia a vapor, um sistema de passagens computadorizado já está disponível. Dentro da estação, um grande mural retrata as cenas da ferrovia. Na estação há também uma loja de presentes. Atenção, senhores passageiros. Próxima partida às 14h45. Saindo com destino para Dartmouth. Atenção. E a linha de férias introduziu recentemente um novo trem de luxo chamado Riviera Belle. Passageiros podem comer e beber vinho enquanto eles viajam com conforto e luxo. Na estação de Peyton, a locomotiva Lydham Manor chega vagarosamente para acoplar o carro de passageiros. Repetindo a sua velha rotina, o trem parte novamente de Kingswell. Como não há um caminho para virar a engrenagem de lado, a viagem de volta é feita com a locomotiva conectada de costas na jornada de 11 quilômetros até Dartmouth. Uma vez de volta em Dartmouth, visite Baymore Quay, onde o Mayflower atracou antes de dar início à sua aventura histórica em direção à América. Puxando ou às vezes empurrando, o trem atravessa os espetaculares viadutos Rock Shields e Broad Sands. Nossa aventura pela ferrovia chegou ao fim na ferrovia a vapor Peyton-Dartmouth. Com tantas atrações ao longo de 11 quilômetros de comprimento, é fácil entender como a ferrovia Peyton-Dartmouth se tornou mais conhecida como a Ferrovia das Férias. Eu sou Bernie Coppel. Junte-se a mim no nosso próximo Percorrendo a Europa de Trem. Sonhamos com ilhas remotas onde as praias têm as areias mais brancas e finas, com lugares onde a vegetação cresce abundante e virgem, e onde o pôr do sol colore o céu com os mais belos tons. Isto é, Paraísos, pelo Travel Channel.